As principais disciplinas da complexidade: disciplinas de base, disciplinas antagônicas e o nosso trocando em miúdos, nossa revisão. De base, nós temos a cibernética, sistemas, informação e algumas outras de suporte, que são a filosofia, a matemática, as ciências sociais e a biologia. Como todas essas disciplinas formam uma base para a gente compreender melhor o que seja a complexidade. Começando pela cibernética. A cibernética tentou traduzir pensamentos em equações matemáticas. Quem primeiro trouxe essa ideia à mente foi Alexander Bogdanov, em 1910, na década de 1910. E ele disse o seguinte: sistemas abertos que operam longe do equilíbrio e para estudá-los é preciso conhecer seus processos de autorregulação. Se eu estou falando de sistema, se eu estou falando de relações, se eu estou falando de interações, eu preciso entender o que faz com que esse sistema, com que essas interações se mantenham em equilíbrio e o que esse sistema faz para se autorregular. A gente precisa entender que um sistema, quando está em equilíbrio, ele se autorregula. Há uma dinâmica acontecendo a todo momento, mudanças acontecendo a todo momento, interações trocando informações a todo momento. Então isso, de certa forma, vai causar um tumulto, vai causar uma desordenação, mas o sistema se mantém. A gente consegue caracterizar um sistema, mesmo com toda essa dinâmica. Basta ver dinâmica social, basta ver dinâmica no ambiente de trabalho. Tanta coisa acontece ao mesmo tempo, mas nem por isso uma organização, uma sociedade, ela deixa de ser caracterizada como tal. Porque existem processos que fazem com que a coisa se autorregule. Então a gente precisa entender quais são esses processos de autorregulação. Já em 1940, Wiener, ou Weiner, eu não sei o nome porque em alemão, ele diz o seguinte: uma ciência para a compreensão da comunicação e transformação de fenômenos mentais em linguagem matemática. Só que para isso acontecer, é preciso compreender como a comunicação e a transformação permite um fenômeno mental e como o fenômeno mental permite uma autorregulação, um equilíbrio. Se a nossa mente fosse totalmente descontrolada, fosse totalmente como um carro desgovernado, a gente seria considerado doido. Quando a gente compreende quais são esses processos de autorregulação mentais, a gente consegue entender os processos de comunicação. E a cibernética, ela tentou compreender toda essa dinâmica e traduzir isso em linguagem matemática. Dois nomes aqui são proeminentes, Aspy e Bertalanffy, eu não sei pronunciar, sinto muito. Mas são esses dois nomes aqui bem proeminentes, que caracterizam, grosso modo, o que se entende hoje como cibernética, ok? Sistemas. O todo é maior do que a soma das partes. Esse cara aqui, Kurt, na década de 60, ele trouxe da teoria organísmica. A teoria organísmica veio da biologia e ela tenta unificar mente e corpo, apresentando uma visão de homem como um todo uno e integrado. Sem essa ideia de que a mente só acontece no cérebro, como a mente ela é um processo de cognição e acontece no corpo a nível celular, para que a gente entenda o homem, a gente precisa entender toda essa integração.
dois nomes principais se destacam: Akoff, Capra. Capra, mais atual, possui uma vasta literatura que eu recomendo aqui para quem se interessar, que desde a década de 70 ele vem constantemente publicando livros, referências, quando se fala no estudo de sistemas, tanto ele quanto o Akoff. A teoria da informação, Claude Shannon, na década mais ou menos de 1948, a teoria da informação estuda a quantificação, armazenamento e comunicação da informação. Se eu falo de interação, se eu falo de processos autorregulatórios em um sistema, eu preciso entender como a comunicação ocorre. Então, quando eu estudo a quantificação, armazenamento e a troca dessa informação, eu estou entendendo melhor como se dá a dinâmica dessa autorregulação aqui elencada por Bogdanov dentro da cibernética. E a teoria da informação, a medida-chave em teoria da informação é entropia. A entropia é o grau de casualidade, de indeterminação que algo possui, estando ligada à quantidade de informação. Quanto maior a informação, maior a desordem, maior a entropia. Quanto menor a informação, menor a escolha, menor a entropia. De cara e de imediato, a internet, a gente tem tanto dado, tem tanta informação na internet, na rede, que achar ou imaginar que possui algum tipo de controle, que possui algum tipo de poder de manipulação sobre esse conjunto tão grande de informação é surreal, é um absurdo. Não existe quem controle a quantidade de informação disponível na internet. E por que ele diz que quanto mais informação, mais desordem? Ora, se eu tenho uma ação a ser tomada e para que essa ação seja tomada eu precise de duas informações, meu poder de manipulação, meu poder de controle, minha assertividade vai ser muito maior do que se eu precisar considerar 10, 20, 30 informações diferentes. Alguma coisa vai se perder. Quando a gente fala em decisão, a gente está falando no tratamento que a gente vai dar à informação que recebeu. É o tratamento que a gente dá, como a gente compreende, como a gente lida, como a gente gerencia essa informação, que vai caracterizar muito do processo decisório. Então, a teoria da informação ela é fundamental para a gente entender a complexidade.